Boa noite, igreja. Mais uma vez, é uma alegria imensa poder estar aqui, cultuando o nosso Deus ao lado de vocês. Isso é algo muito bom, isso é algo muito gratificante. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da fé. O caminho pelo qual a nossa fé ela deve passar, ela deve trilhar. E como base para isso eu aceitei o desafio de pregar um salmo um tanto incomum, até pelo fato da dificuldade com relação à tradução desse salmo. Mas é um salmo muito belo, é um salmo que realmente expressa o caminho pelo qual a nossa fé ela deve passar. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 16, e acompanhassem então a leitura desse salmo. O texto diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-me sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delicias perpetuamente. Curve sua cabeça mais uma vez e oremos. Pai amado, Pai querido, ó Deus, eu te dou graças mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra, pela maneira a qual, ó Deus, o Senhor ministrou, Senhor, esse texto ao meu coração. E que neste momento, ó Pai, o Senhor possa iluminar, Senhor, a vida, Senhor, dos meus irmãos. Para que juntos, ó Pai, possamos, ó Deus, entender, ó Pai, qual é a tua mensagem, Senhor, para nós, ó Deus. Que possamos, ó Pai, entender, ó Deus, os teus propósitos, ó Pai, para nossas vidas, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, possa realmente fazer com que saiamos daqui, ó Deus, de maneira diferente da que entramos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, realmente praticar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. Essa é a minha oração, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus. Amém. Meus queridos, como eu disse, esse salmo ele é um tanto difícil. E a primeira dificuldade que esse salmo tem é logo no seu enunciado. Existem muitas divergências com relação ao verdadeiro significado, a verdadeira tradução do tema desse salmo, do enunciado desse salmo. E aí, dentre as mais várias que nós podemos achar, esse salmo ele é conhecido como um tesouro, como algo importante. Algumas traduções vão dizer que esse salmo ele é conhecido como um ouro riquíssimo, ao qual as pessoas deveriam ter acesso. Outras traduções vão dizer que este salmo ele significa um texto dado por Deus que todos deveriam ter acesso.
Independente da maneira com a qual nós nos deparamos com relação à anunciação desse salmo, e isso é muito belo de um texto poético, é que a ideia que expressa é o que é o importante. De maneira que não importa a maneira que você ache a tradução, fato é que esse salmo, ele é algo valioso, ele é algo importante. Esse salmo, ele merece destaque entre os saltérios, porque realmente ele expressa como deve ser a vida na fé. E é muito interessante que esse salmo, ele apresenta apenas 3 divisões, muito simples, porém profundas. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção em cada uma delas, que os irmãos realmente acolhessem isso com o coração aberto, de maneira que os irmãos já me conhecem e sabem que eu sou breve. Então, prestem atenção, para que vocês não percam nenhum ponto. Meus queridos, esse salmo, ele é um salmo atribuído a Davi. Esse salmo, ele é um salmo cristocêntrico, porque ele aponta para Cristo. De maneira que também não é fácil você situar ou contextualizar esse salmo. Esse salmo, ele, pela maneira que ele é escrito, ele se apresenta num contexto em que Davi, ele era considerado um proscrito. O que seria isso? Davi, ele estava passando pelo exílio, ele era um exilado. Ele tinha acabado de fugir da presença do rei Saul. E então, é em meio a esse contexto, por essa vivência, que Davi, então, escreve esse salmo. Isso é interessante que aprove a Deus fazer com que nós não soubéssemos exatamente qual é o contexto desse salmo. O que é bom, porque nos facilita aplicar esse salmo nas nossas vidas, independente da situação que nós estamos passando. Isso é algo bom, isso é algo muito importante para nós. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre as marcas do crente. Em outras palavras, as características de um crente. Nós estamos com o coração dividido entre a alegria e a tristeza de estarmos nos despedindo de uma irmã. Mas ela se vai, mas com a certeza de que ela deixou a sua marca. Ela é conhecida nessa igreja por aquilo que ela desempenhou, pelas características que ela apresentou a todos. E aí a grande pergunta é, quais são os tipos de características que nós temos apresentado no nosso dia a dia? E aí eu não vou falar apenas aqui dentro do contexto da igreja, porque aqui é um pouco fácil, né? Aqui a gente vem, muitas vezes vem com um sorriso, vem disposto a abraçar, a cumprimentar, a participar do louvor, a ouvir a mensagem. Mas essa pergunta ela vai um pouco além. Como é que tem sido, como você tem se apresentado, quais são as características que você tem apresentado naqueles momentos em que você não está bem, naquele momento em que você acordou de mau humor, e aí vem o cônjuge ou vem o filho te questionar, te falar um bom dia todo amoroso, querer te abraçar, e você não está muito disposto a isso. E aí você sai da sua casa, e aí você tem o trânsito, e aí você tem situações que vão te aborrecendo durante o dia. Como que vocês têm se mostrado diante dessas situações? Quais são as marcas, quais são as características que vocês têm apresentado? Meus queridos, o versículo 1, ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E a primeira marca do crente é que Deus é o objeto da sua confiança. A palavra guarda-me é uma palavra que no hebraico, ela traz o significado de preservar, de realmente guardar. E aí a gente acha algumas diferenças que essa mesma palavra, por 18 vezes ela é traduzida como preservar e por mais de 280 vezes como guardar.
A primeira marca do cristão é que o cristão ele entende que Deus é o seu refúgio. Somente Deus ele pode te guardar dos perigos do seu dia a dia. E é nele em que nós devemos depositar a nossa confiança. A segunda marca, versículo 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. A segunda marca, meus queridos, é que nós precisamos reconhecer a Deus como o Senhor todo suficiente. E é interessante porque nesse salmo, o salmista ele atribui, quando ele vai dizer sobre Deus, ele usa o nome Iavé, ou Javé. E meus queridos, esse era um nome usado para Deus, um nome proibido entre os judeus. Por que proibido entre os judeus? Porque esse nome ele deveria ser usado com cautela. Porque esse é o nome supremo. Esse é o nome que realmente é atribuído ao Deus dos deuses. Ou seja, quando alguém iria atribuir uma ação a Deus, ele só poderia usar esse nome se ele tivesse a convicção, a certeza daquilo que ele estava falando. E o salmista ele tinha essa certeza. Ele sabia quem era o Deus. Ele sabia quem era o alvo da sua adoração. Porque ele entendia a suficiência que Deus causa na sua vida. A terceira marca, meus queridos, de um crente, é que ele tem o prazer naqueles que temem a Deus. O versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Meus queridos, quando o salmista ele diz aqui santo, ele está dizendo daquelas pessoas que são separadas por Deus para serem alvo da sua possessão. Ou seja, são pessoas separadas que são de Deus. E aí, isso dentro do nosso contexto é algo muito agradável. Isso é algo muito simples de ser visto. Nós ficamos alegres em poder estar na igreja, nós ficamos alegres em rever alguns irmãos, nós ficamos alegres em ver irmãos que já há algum tempo nós não víamos. E aí a gente sente prazer em estar no meio dos irmãos. Agora, aí vem uma pergunta e um questionamento um tanto difícil para nós. Quando você vem à casa de Deus, quando você está ao lado do seu irmão, você tem apresentado essa marca? Você tem se mostrado feliz por estar ao lado dele? Mais do que isso, você tem se mostrado honrado por estar ao lado do seu irmão? E esse é um questionamento que nós precisamos fazer, porque é uma marca que nós precisamos apresentar nas nossas vidas. A quarta marca de um crente, meus queridos, é que ele foge dos falsos objetos de culto. Versículo 4 diz assim: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por os outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Esse texto ele foi bem traduzido. Esse ponto ele foi bem traduzido. O que o salmista está dizendo aqui é que ele, na condição de líder do povo, ele não faria questão, ou ele não levaria em conta aqueles que trocam Deus por outras coisas. E aí o texto ele é muito severo e muito profundo quando ele fala sobre aqueles que trocam Deus por outros deuses. Expressando a ideia de que aqueles que deixam de cultuar a Deus para cultuar outras coisas. E, meus queridos, isso é muito simples de ser diagnosticado na nossa vida. Por muitas vezes nós deixamos de dar valor a Deus como devemos,
e damos valor a coisas materiais, coisas terrenas, coisas pessoais. Hoje, na sala dos jovens, nós trabalhamos a questão, algumas perspectivas de alguns personagens bíblicos, e a gente usou então a parábola do bom samaritano. E a gente então viu as perspectivas de alguns desses personagens. E aí eu só gostaria então de pegar o exemplo aqui dos salteadores, que pensam que tudo aquilo que é seu é meu. Ou seja, tudo aquilo que está disposto à frente deles, eles têm o direito de pegar. Eles têm o direito de profanar. E entendam, meus queridos, que esse tipo de pensamento não é um pensamento que está muito distante do nosso pensamento. Quando a gente acaba se esquecendo de quem Deus é, quando a gente acaba se esquecendo daquilo que Deus ele representa nas nossas vidas, e então a gente deixa de cultuá-lo para poder observar e poder apropriar das coisas deste mundo. E aí o questionamento com relação a esse ponto é: as pessoas lá fora, ou as pessoas aqui dentro, elas conseguem reconhecer isso em você? Elas conseguem reconhecer que o único alvo da sua adoração, do seu culto prestado, é Deus? Ou vocês, quando vêm para a igreja, vocês ficam procurando os defeitos, vocês ficam procurando as falhas, e quando têm a oportunidade de conversar com o irmão, ficam apontando os erros? Eu entendo que esse é um questionamento duro, é um questionamento que muitas vezes nos machuca, mas é um questionamento necessário para que a gente entenda que a nossa vida na fé, ela não é feita apenas de religiosidade, mas de prática da palavra de Deus. O segundo caminho pelo qual a nossa fé ela deve passar, e ela deve estar representada, é nas bênçãos presentes de todo o cristão. Meus queridos, nós somos privilegiados. Nós somos extremamente abençoados. Versículos 5 e 6, ele vai dizer assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. E aí aqui a gente encontra a parte mais complexa com relação à tradução desse texto. Mas entendam, meus queridos, aquilo que o Salmo ele está dizendo aqui. Quando o texto ele fala sobre cálice, ele está dizendo que, quando ele fala que que Jesus é o cálice da sua herança, o que ele está dizendo assim daqui é o seguinte: é que Deus, ele é a única fonte pela qual eu sacio todas as minhas necessidades. E aí, meus queridos, é fácil fazer um questionamento com relação à nossa vida nesse ponto. O que tem sido, ou como você tem suprido as suas necessidades? Realmente Deus tem sido a única fonte que supre essas necessidades? Ou nós temos muitas vezes deixado Deus de lado e falado: não, isso aqui eu resolvo. Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu dou conta. Meus queridos, é um privilégio e é uma bênção ter um Deus que supre todas as nossas necessidades. E nós precisamos reconhecer isso e confiar nisso. E aí, o versículo 6, ele vai falar então sobre o significado então da terra, da porção, da medida certa de terra. Ou seja, meus queridos, todos os nossos bens, tudo aquilo que nós precisamos para que nós sobrevivamos, Deus ele nos dá. Deus ele nos dá. E aqui então o salmista, brilhantemente, ele faz então uma união
de tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. E ele aponta como Cristo, como Deus, sendo a única fonte para que isso seja saciado. Ainda sobre as bênçãos presentes do crente, o versículo 7 vai falar sobre o conselho e a correção por parte de Deus. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O salmista ele se refere figuramente à sede das emoções, à sede das necessidades físicas, psicológicas, emocionais. E ele entende que com relação a isso, Deus o aconselha e Deus o corrige com relação às suas emoções, com relação aos seus pensamentos. Isso é um privilégio, meus queridos. Isso é um privilégio, porque é uma maneira muito bela, uma maneira muito amorosa, pela qual Deus, ele trata essas falhas em nós. Certa vez nós, em resposta ao famoso questionamento com relação a por que o cristão ele sofre, nós assistimos um vídeo onde o pregador ele é questionado no campo da faculdade com relação a esse ponto. Por que os crentes sofrem? Se Deus ele é amoroso, por que os crentes sofrem? E aí, graças a Deus, graças à correção que Deus ele faz com relação ao nosso intelecto, esse pregador ele conseguiu responder da melhor maneira possível, dizendo: por que eu vou questionar esse tipo de coisa? A pergunta correta deveria ser: se Deus ele é um Deus justo, por que ele não me matou, sabendo tudo aquilo que eu pensei ontem à noite? Sabendo e conhecendo todos os desejos do meu coração? Nós precisamos entender que aquilo que passa na nossa mente, que aquilo que passa nos nossos corações, por muitas vezes, é impuro. E isso precisa ser consertado, isso precisa ser corrigido. E é um privilégio a maneira com que Deus ele faz essa correção, a maneira com que Deus ele nos aconselha. E por último, meus queridos, com relação às bênçãos do presente de um cristão, o versículo 8 vai falar sobre a segurança. Ele diz assim: o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Isso é muito maravilhoso, meus queridos. Isso é um privilégio sem tamanho. Nós temos a certeza de que Deus ele é a nossa segurança. E nenhum mal vai nos afligir. E creiam nisso, meus queridos. Vivam isso. Vivam isso. Eu disse aqui que no início que o Salmo ele foi escrito muito provavelmente quando Davi ele estava exilado, quando ele estava passando pelo deserto, quando ele estava fugindo de Saul. Meus queridos, quando vocês estiverem em uma situação de deserto, quando vocês estiverem abalados, quando vocês estiverem tristes, quando vocês se sentirem sozinhos, creiam que Deus ele é a sua segurança. Fazendo isso, vocês vão ter a certeza que Deus ele está à sua direita. E que você não será abalado, você não vai cair. O salmista ele tinha essa segurança e é um privilégio, porque nós também podemos ter essa segurança. E o último ponto, meus queridos, que eu queria falar sobre aonde percorre a nossa fé, é com relação às perspectivas que nós podemos ter, sobre as perspectivas que um cristão pode ter. Versículo 9, ele diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta,
até o meu corpo repousará seguro. E aí, meus queridos, para nós, a perspectiva que nós podemos ter é que Deus ele vai nos preservar da morte. De maneira que nós não vamos passar pela morte? Não. De maneira que quando nós passarmos pela morte, nós vamos passar de uma maneira diferente. De uma maneira guardada por Deus. E aqui onde nós lemos corpo, e a Vera ela foi muito feliz e muito usada por Deus quando ela falou sobre a língua. O texto original ele fala da língua. Ele fala que até a nossa língua será guardada por Deus. Porque realmente, se existe algo no nosso corpo que é muito usado para o mal, é a nossa língua. Então nós podemos ter a perspectiva de que todo o nosso corpo ele será guardado. Quando passarmos pela morte, nós não vamos ser afligidos como os demais. Essa é a certeza que nós podemos ter em Deus. Versículo 10 e a primeira parte do versículo 11 vai falar sobre a verdade da vida revelada a nós. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Meus queridos, o que nós podemos ter de perspectiva para o futuro é que nós conheceremos a vida vindoura. E nós conhecemos. Nós já temos a certeza da nossa salvação, nós já temos a certeza para onde nós iremos quando nós passarmos pela morte. Isso tudo já foi revelado. Todo o plano da redenção de Deus para nossas vidas, depois da queda, já foi revelado. E aí o questionamento é, o que falta? Falta nós vivermos isto. Falta nós vivermos essa convicção. E mais do que isso, o que falta é que nós levemos as pessoas a conhecer isso. E por último, meus queridos, a perspectiva de um crente, ela está na alegria da presença de Deus. O final do versículo 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Meus queridos, o salmista aqui ele entende que Deus, ele é a única fonte da verdadeira alegria. E é algo difícil para nós praticarmos isso, porque o mundo inteiro ele busca felicidade. E você pode procurar e você vai ver milhares de sermões com relação à verdadeira felicidade. O que o crente precisa fazer para ser feliz. Meus queridos, o que o crente precisa para ser feliz é apenas aceitar que Deus é a fonte da verdadeira felicidade. O crente ele já é feliz. Ele não precisa buscar felicidade. O que ele precisa é aceitar todos esses privilégios que Deus nos dá. O que nós precisamos é entender por onde a nossa vida ela está passando. E esse salmo ele nos ajuda muito com isso. Então, meus queridos, apenas para que vocês saiam daqui, crentes e certos de que a sua vida ela está no rumo certo. Creiam e entendam e vivenciem isso, que o caminho da fé, ele passa pelas marcas do crente. Ele passa pelas marcas que você tem deixado. Ele passa pelas características que as pessoas estão vendo em vocês. O caminho da fé, ele também passa pelas bênçãos, pelos privilégios de todo crente. E por último,
O caminho da fé, ele passa, então, pelas perspectivas que o crente pode ter. Por essa certeza do futuro vindouro. A certeza de que Deus, ele é o que é. E ele representa o que ele representa na vida de todo cristão. Todas essas verdades, a maioria aqui já sabe. O que falta é tomar propriedade disso e vivenciar. Então, meus queridos, no nosso dia a dia, nas situações difíceis, pare e pense e creia que a nossa vida na fé, ela precisa passar por essas coisas. Mas passe por isso com a certeza de que Deus, ele está ao seu lado. De que Deus é a sua segurança, de que Deus é o seu refúgio. Que Deus os abençoe, meus queridos. Que Deus, ele conserve vocês até o dia final.